A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Hoje, dia 21 de julho de 2025. Nós já vamos orar, irmãos, mas antes de orar eu queria pedir a vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que está aqui conosco, ouvindo as orações. Deixe o seu gostei para que esse vídeo ele possa alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, antes de nós orarmos também, nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, capítulo 22, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 1, vai nos dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amém e amém. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo já passou por uma época em que parece que as suas orações, elas não passam do teto. Parece que quando você ora, em vez de você sentir alívio, em vez de você sentir alegria, porque quando a gente ora, irmãos, a gente sente isso. Quanto mais a gente ora, mais a gente parece que um fardo ele sai das nossas costas. Quanto mais a gente ora, mais a gente se alegra, mais a gente vive feliz. Mas, irmãos, já aconteceu com você, de você estar orando e a sua oração parece que é só uma oração da boca para fora? Parece que você está orando ali, mas você não está vendo nada acontecer. Parece que o céu está de bronze, o céu está fechado. Parece que Deus ele não responde às nossas orações. Eu acredito que todo cristão já passou por essa fase, já passou por essa época, já passou por esse momento em que parece que Deus ele não responde. Parece que Deus ele ouve as nossas orações, mas não responde. E você começa a pensar, você começa a imaginar que Deus ele não está olhando mais para você. Você está fazendo tudo certinho, porque uma coisa, irmãos, é a gente estar andando em santidade e não ter as orações respondidas. Outra coisa é a gente estar no pecado. Porque, irmãos, quando a gente está no pecado, aí realmente Deus ele não responde. Mas às vezes às vezes a gente está fazendo tudo certo. Às vezes nós estamos fazendo tudo bonitinho, andando na santidade, andando nos caminhos do Senhor, tendo uma vida reta, tendo uma vida íntegra. Mas mesmo a gente fazendo tudo certo, parece que o céu ele se fecha, o céu está de bronze, o céu está fechado. Irmãos, isso aconteceu na vida do salmista Davi. Irmãos, todos nós sabemos que Davi ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas, irmãos, teve momentos na vida de Davi em que ele começou a questionar Deus. Como a gente leu aqui no Salmos 22, versículo 1, ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, tem horas na nossa vida que a gente vai achar que Deus ele nos abandonou. Tem hora, irmãos, na nossa vida que parece que Deus, ele simplesmente ele vira o rosto para nós. Mas, irmãos, isso tudo é uma prova. Deus ele está analisando você para ver se você vai continuar clamando Ele, buscando Ele. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que quando Deus ele fica em silêncio por um breve período de tempo, a pessoa ela se desvia. Ela fala: Deus não atende as minhas orações, então também não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de... Ou seja, ela abandona a Deus, ela abandona a fé dela. Porque Deus ele fica um pouco em silêncio. Porque Deus, por um breve período de tempo, ele decide fazer um silêncio. Mas, irmãos, mesmo Davi não tendo as orações respondidas da parte de Deus, mesmo assim, irmãos, ele continua adorando. No versículo 3,
do Salmo 22. No primeiro versículo, Davi ele pergunta a Deus por que Deus abandonou ele. Mas olha só, irmãos, que interessante. Lá no versículo 3, Davi ele vai dizer o seguinte: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Irmãos, o segredo para que a gente venha passar por esse período em que Deus ele está em silêncio é adorar. Davi, irmãos, ele pergunta, questiona a Deus por que Deus abandonou ele. Mas mesmo Davi se sentindo sozinho, mesmo Davi se sentindo desamparado assim por um breve momento por Deus, Davi, irmãos, ele não deixou de adorar. Davi, irmãos, ele poderia não ter as suas perguntas respondidas. Acredito eu, irmãos, que nesse momento em que Davi ele escreveu esses salmos, eu acredito que ele estava com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas, irmãos, mesmo não entendendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, Davi ele simplesmente adorou a Deus. Ele simplesmente glorificou a Deus. Por mais, irmãos, que as suas perspectivas, por mais que as suas expectativas não fossem correspondidas, Davi ele continuou adorando. Davi, irmãos, ele continuou glorificando. Davi ele continuou exaltando a Deus. Irmãos, muitas das vezes é isso que falta na nossa vida. Quando Deus, irmãos, ele fica em silêncio. Não é porque ele te abandonou, não. Não é porque você fez alguma coisa de errado, não. Mas é porque, irmãos, Deus ele quer ver se você vai continuar adorando mesmo em meio ao silêncio. Mesmo quando o céu está de bronze, mesmo quando o céu está fechado. Deus ele quer ver a nossa adoração. Deus ele quer ver que nós não estamos servindo a Ele por aquilo que Ele pode oferecer, mas sim por aquilo que Ele é. E Deus, irmãos, ele tem que ser exaltado, adorado, independente da situação. Se a situação, irmãos, ela estiver boa, você adora. Mas se a situação ela estiver difícil, você continua adorando. A gente tem que ser, irmãos, um adorador independente do momento da situação. Assim, irmãos, como o salmista Davi foi um adorador no momento difícil, assim também nós devemos ser. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento? E talvez você que está aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem, talvez, irmãos, você se encontra igual o salmista Davi, com o céu fechado. Parece que Deus ele não responde, parece que Deus ele não te atende. Então, irmãos, o segredo é continuar adorando. Nós vamos tirar esses minutinhos para poder adorar a Deus. Se você está passando por uma fase de silêncio da parte de Deus, esse é o momento, irmãos, para que você venha continuar adorando. Porque quanto mais rápido você adorar, mais rápido Deus ele vai quebrar esse silêncio. Porque, irmãos, talvez isso é um teste que Deus ele está fazendo com você, para ver o que está no seu coração. Deus ele já sabe o que está no seu coração, mas você tem que saber o que está no seu coração. Então, irmãos, vamos adorar a Deus. Independente, irmãos, do que você está passando, independente do que está acontecendo. Adore a Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, Deus, neste momento, nesta manhã, eu entrego a minha vida, a vida, Senhor, deste irmão, desta irmã, deste ouvinte que está ouvindo essa oração. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos ajudar a adorar o Senhor, independente da situação. Deus, porque é muito fácil louvar o Senhor nos momentos bons. É muito bom, Senhor, é muito gratificante nós orarmos e ter as nossas orações respondidas. Mais difícil mesmo, Senhor, é continuar adorando ao Senhor, é continuar orando, é continuar buscando a Tua presença, quando parece que tudo está dando errado. Quando parece, ó Deus, que o Senhor virou o rosto para nós. Quando o Senhor permite algumas situações acontecerem conosco e a gente se pergunta, onde é que está o meu Deus? A gente começa, ó Deus, a recitar a frase do salmista Davi: meu Deus, por que me abandonaste? Deus, eu te peço
para que neste momento que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a adorar a Ti, independente da situação. Porque, ó Deus, independente da nossa situação, independente do que está acontecendo conosco, nós temos que entender que o Senhor é Deus. E que o Senhor, ó Pai, é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque, ó Deus, se nós não adorarmos ao Senhor, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo, ó Pai, o Todo-Poderoso. Mas, ó Deus, quando nós adoramos ao Senhor, nós obtemos o favor do Senhor. Ó Deus, eu te peço nesse momento, para que o Senhor venha de encontro a este irmão. Deus, eu te peço, por favor, que o Senhor não venha desamparar a petição do nosso irmão. Nosso irmão tem orado, nosso irmão tem clamado, nosso irmão tem buscado, ó Deus, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Deus, eu te peço que neste momento que o Senhor venha romper o silêncio, ó Deus. Esse silêncio, ó Deus, que está afligindo o nosso irmão. Ó Deus, não deixe o nosso irmão desamparado. Não deixe o nosso irmão sem essa resposta. Não deixe, ó Pai, que esse irmão ele venha desfalecer no meio do caminho. Ó meu Pai, rompe o silêncio, quebra o silêncio nesta manhã e atende a oração do nosso irmão. Atende, Senhor, a oração do nosso ouvinte que tem clamado, que tem buscado, ó Deus, que tem seguido os teus caminhos, ó Deus, fielmente. Ajude-nos, Senhor. Ajude essa pessoa, ó Deus. Porque o nosso irmão, ó Deus, ele está confiando em Ti. Esse irmão não tem deixado, ó Deus, de orar, de buscar ao Senhor, por mais que ele não tenha visto as orações sendo respondidas. Deus, ele tem buscado, ele tem clamado. Tem de misericórdia de nós, ó Deus, porque nós somos os Teus servos, nós somos os Teus filhos. Nós estamos aqui, ó Deus, não porque nós somos bons, não. Porque, ó Pai, bom a gente não é. Ó Pai, nós não merecemos nada da parte do Senhor. Mas mesmo assim, ó Deus, nós buscamos, nós clamamos, nós pedimos, porque nós sabemos que o Senhor, ó Deus, nos dá. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Deus, então por amor do Teu nome, ó Deus, atende a nossa oração neste momento. Atende a nossa oração nessa manhã. Que o Senhor venha entrar, ó Deus, com providência. Eu não sei qual a petição desse irmão, ó Deus. Eu não sei o quanto esse irmão tem orado, o quanto esse irmão ele tem buscado. Mas, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, com as nossas petições. Ó Pai, se for na área sentimental, ajude esse irmão. Se for na área financeira, ajuda também, ó Deus. Quantas vezes esse irmão, ó Pai, tem orado, tem buscado. Esse irmão ele já cansou de orar, ele já cansou de pedir, ó Deus. Mas ele continua insistindo, ó Deus, porque ele crê. Sim, ó Deus, o nosso irmão, ele crê, ele tem fé. Por mais, ó Deus, que ele não viu nada acontecendo, ele não deixou de orar, ele não deixou de pedir, ele não deixou de buscar, ele não deixou de clamar. Ó Deus, vê o esforço do Teu servo, vê o esforço, ó Deus, deste ouvinte, que não cessou de adorar, que não cessou de clamar. Eu te peço, ó Deus, que nessa manhã, que o Senhor venha, ó Deus, romper o silêncio, que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que essa pessoa venha sentir a Tua presença novamente. Ó Deus, essa pessoa há muito tempo não tem sentido a Tua presença. Não tem sentido, Senhor, a graça do Senhor sobre a vida dela. Não tem as orações respondidas. Mas eu te peço, ó Deus, que nessa manhã que o Senhor venha romper com esse silêncio, ó Pai. Que o Senhor venha romper com esse tempo, ó Deus, de perguntas, ó Pai, não respondidas. Responde, Senhor, as nossas perguntas. Essa pessoa, Deus, ela tem se indagado ao Senhor. Mas, Senhor Jesus, eu te peço, por favor, nos dá força, nos dá graça. Mostra que o Senhor é conosco novamente. Mostra que o Senhor está conosco, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, pela fé. Porque, ó Deus, a gente vive pela fé e não por vista. Mas que essa pessoa ela venha, ó Deus, sentir de novo a Tua presença. Que essa pessoa ela venha ter de novo as orações respondidas. Que essa pessoa, ó Deus, ela venha realmente sentir que o Senhor está com ela. Para que nós venhamos, ó Deus, nos regozijar novamente no Senhor. Nos alegrar novamente em Ti. E poder saber, ó Pai, que o Senhor está conosco. Deus, é essa oração que eu faço aqui. Desde já eu te louvo e te agradeço.
Nos dê um dia abençoado. Nos dê um dia, Senhor, repleto de bênçãos. Derrama bênçãos sem medida sobre nós. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã com a oração da manhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.